A história começa no ano 2000, dentro de uma universidade, onde Falma, em sua vida anterior, atua como pesquisador em um laboratório farmacêutico. Totalmente imerso no que está fazendo, ele permanece focado por tanto tempo que sequer percebe a presença da própria assistente ao entrar na sala. Ela tenta chamá-lo mais de uma vez, mas ele não reage. Só quando se aproxima de verdade é que ele finalmente se dá conta de que não está sozinho. Sem perder tempo, ela informa que um representante de uma empresa farmacêutica chegou para discutir uma possível colaboração. Falma não interrompe o que está fazendo, apenas pede que ela o acompanhe primeiro, dizendo que falará com ele em seguida. Enquanto os dois se afastam, o visitante comenta sobre o nível das pesquisas conduzidas por Falma, destacando como seu trabalho é reconhecido e como suas contribuições já ajudaram diversos pacientes ao longo do tempo. Mesmo com tudo isso acontecendo ao redor, Falma continua no laboratório, completamente concentrado. O tempo passa sem que ele perceba, até que um alarme toca. Só então ele olha para o relógio e percebe que já é madrugada. Antes de sair, seu olhar se volta para uma foto sobre a mesa. Na imagem, está ele ao lado de sua irmã mais nova. Ela sofria de uma doença grave, um tumor localizado em uma área impossível de operar. Nenhum tratamento foi eficaz e eventualmente ela acabou morrendo. Todos aceitaram aquela realidade, menos Falma. Ele nunca conseguiu aceitar aquilo. Essa perda se tornou o principal motivo por trás de sua dedicação extrema à medicina. Sem demonstrar muito, ele apenas se levanta e vai fazer uma refeição rápida. Logo em seguida, retorna ao laboratório de síntese de medicamentos, dando continuidade ao experimento que estava conduzindo. O processo levaria algum tempo para ser concluído. Por isso, ele ajusta um alarme e decide deitar por alguns minutos, apenas para descansar o corpo. Na manhã seguinte, sua assistente retorna ao local e encontra Falma caído, completamente imóvel. Seu corpo não responde. No entanto, algum tempo depois, ele volta a abrir os olhos. Sua visão ainda está confusa, mas ele percebe alguém ao seu lado. Uma garota de cabelo rosa observa com preocupação, chamando por ele. Sem entender o que está acontecendo, Falma tenta se levantar. Seus movimentos são estranhos, como se aquele corpo não fosse totalmente familiar. Mesmo assim, ele se dirige até a janela. Ao olhar para fora, se depara com um cenário completamente diferente do que conhecia. Um grande jardim, claramente pertencente a uma residência nobre. Nada daquilo fazia sentido. Logo depois, a garota lhe entrega um espelho, e ao encarar o reflexo, ele percebe que aquele rosto não é o seu. Ao mesmo tempo, memórias que não pertencem à sua vida começam a surgir em sua mente. As informações se misturam, e então, ele entende o que aconteceu. Falma morreu em seu mundo anterior, e agora está vivendo em outro. A garota então se apresenta como Lot, sua criada pessoal. Ao notar que ele parece confuso e desorientado, ela assume que ele perdeu parte da memória após um acidente ocorrido no dia anterior. Sem compreender completamente a situação, Falma começa a observar o próprio corpo. Ele sente um incômodo e pede ajuda para remover as ataduras. Lot sai rapidamente para preparar o necessário, e nesse momento, ao observar seu braço, ele percebe algo estranho. Existe uma marca incomum ali. Mais tarde, enquanto o ajuda, Lot também nota o símbolo. Imediatamente ela se ajoelha e trata aquilo com reverência, como se fosse algo sagrado. Para ela, aquela marca representa uma ligação direta com uma entidade associada à medicina. Falma escuta tudo, mas não demonstra entender. Para ele, aquilo ainda não passa de algo desconhecido, que precisa ser analisado com calma. Sem entender sua própria situação, ele pede que Lot explique melhor o que está acontecendo, e então descobre a verdade sobre sua nova vida. Agora, ele é o jovem mestre de uma família nobre, extremamente influente dentro do Império, ligada diretamente à área da medicina. Seu pai possui um título elevado concedido pelo imperador, algo reservado apenas para pessoas com habilidades especiais. Além disso, sua família tem uma longa ligação com instituições importantes relacionadas à área farmacêutica. Ainda tentando organizar tudo em sua mente, Falma percebe que não apenas mudou de mundo, mas também passou a fazer parte de uma realidade completamente diferente, onde medicina, nobreza e algo além da compreensão comum parecem estar conectados. Levado por Lot até um corredor da mansão, onde estão vários retratos. Ali, ela começa a explicar quem são as pessoas mais importantes da casa. Ela aponta primeiro para o homem no centro, Bruno, seu pai, um médico extremamente respeitado dentro do Império e chefe da família. Em seguida, apresenta Beatrice, sua mãe, conhecida por sua gentileza. Logo depois, mostra Blanche, sua irmã mais nova, ainda criança. Por fim, menciona Pali, seu irmão mais velho, que está estudando fora em uma instituição importante. Enquanto observa cada um daqueles rostos, Falma começa a entender melhor o peso da posição que agora ocupa. Para evitar qualquer problema, Lot decide levá-lo até a biblioteca da mansão. Assim que entra no local, algo incomum acontece. Falma não precisa realmente ler os livros, basta olhar e o conteúdo simplesmente surge em sua mente.
como se aquele conhecimento já estivesse gravado nele desde sempre. Isso significa que, mesmo sem suas memórias completas, o corpo original ainda guarda todo o conhecimento, principalmente na área médica. Depois disso, ele retorna ao quarto. Agora sozinho, Falma decide testar suas habilidades. Usando sua lógica científica, ele começa a imaginar a estrutura das substâncias. Aos poucos, percebe que consegue criar diferentes elementos e materiais puros, como metais e outras substâncias básicas. Mas existe uma limitação clara. Ele consegue criar apenas substâncias puras, não estruturas complexas. Depois desses testes, Falma decide tentar algo diferente. Sabendo que possui afinidade com água, ele tenta recriar essa substância. No momento em que se concentra, a marca em seu braço começa a brilhar intensamente. E então, a água surge. Só que aquilo não para. A quantidade começa a aumentar rapidamente, saindo completamente do controle. Sem saber como interromper, Falma corre até a janela e joga toda a água para fora. Do lado de fora, Lottie acaba sendo atingida diretamente e fica completamente encharcada. Mesmo assim, ela não reclama. Pelo contrário, fica feliz, acreditando que ele recuperou sua habilidade divina. Mais tarde, durante o jantar, Falma se reúne com sua família. Agora reconhecendo todos dos retratos, ele observa cada um com mais atenção. Beatrice demonstra preocupação, Blanche curiosidade, enquanto Bruno mantém um olhar analítico. Durante a refeição, Bruno faz uma pergunta sobre farmacologia. Falma responde com precisão. Isso confirma que seu conhecimento permanece intacto. Diante disso, Bruno decide que ele deve retornar aos estudos. No dia seguinte, Falma inicia suas aulas com Helen. Logo no início, ela percebe que algo está diferente. Para evitar suspeitas, ele explica que sofreu um acidente e que sua memória não está totalmente estável. Helen aceita e começa a revisar os fundamentos da magia divina. Depois da explicação, eles seguem até um rio para a prática. Sem seu cajado, Falma recebe uma bronca, mas Helen acaba emprestando o dela. Ela demonstra primeiro. Em seguida, Falma tenta repetir, mas o resultado é completamente fora do normal. Sem usar encantamento, ele libera uma quantidade absurda de água. Helen fica chocada. Para confirmar, ela usa um instrumento de medição, mas a luz ultrapassa completamente o limite do aparelho. Aquilo não deveria ser possível. Mais tarde, ao retornarem, Helen deixa cair seus óculos e fica com dificuldade para enxergar. Falma a ajuda! Nesse momento, algo muda. Ao olhar para o corpo dela, sua visão se altera. Ele passa a enxergar de forma diferente. Os machucados e irregularidades aparecem em azul. E quando ele identifica exatamente o problema, aquela marca muda para branco. Helen percebe isso, percebe que ele não está apenas olhando, ele está enxergando além. Aquilo não é normal. Não é magia comum. Para ela, aquilo se assemelha a um poder divino absoluto, como se fosse o próprio olho de Deus. O medo começa a tomar conta. Ela se afasta, claramente abalada. Mas então, algo ainda pior chama sua atenção. Ao olhar para o chão, ela percebe que Falma não possui sombra. Por um instante, tudo fica em silêncio. Agora não resta mais dúvida. Aquilo não é algo que deveria existir. Completamente apavorada, Helen se vira e começa a correr. Foge dali sem olhar para trás. Enquanto isso, Falma apenas observa, sem entender completamente o motivo daquela reação. No dia seguinte, Falma é chamado até o quarto de Bruno, por causa de Helen. Ela pediu afastamento alegando estar com febre alta, mas Bruno deixa claro que aquilo provavelmente é só uma desculpa. Falma imediatamente lembra do que aconteceu no dia anterior. Ela está com medo dele. Sem insistir, Bruno suspira e acaba desistindo dela por um momento, mas ainda assim, entrega uma carta e um frasco de remédio, pedindo para Falma levar até Helen. Falma aceita a tarefa. Ao voltar para o quarto, ele analisa o remédio entregue. Segundo Bruno, aquilo serviria como um estimulante, mas se Helen realmente estivesse doente, não seria o ideal. Sem perder tempo, Falma prepara outro medicamento por conta própria. Depois disso, ele segue até a casa de Helen. Ao chegar lá, ele espera na sala, até que a porta se abre lentamente. Helen aparece, vestindo uma armadura completa. Ela claramente está com medo, achando que Falma veio para silenciá-la. Rapidamente ele explica que só veio entregar o remédio enviado por seu pai. Mas isso só piora a situação. Helen entra em pânico, acreditando que aquilo pode ser veneno. Para acalmá-la, Falma mostra os dois frascos. Um feito por Bruno e outro preparado por ele, específico para febre. Ele então explica o motivo de estar ali. Falma quer que ela continue sendo sua professora, mesmo depois de tudo. Helen não entende. Se ele possui um poder tão absurdo, por que ainda precisaria dela? Mas Falma responde com sinceridade. Ele não se vê como alguém especial. Apenas alguém que ainda precisa aprender a controlar aquilo. Ao ouvir isso, algo muda. Helen percebe que ele não tem intenção alguma de machucar ninguém. Então decide continuar ao lado dele. E também guardar seu segredo.
Antes de ir embora, Falma agradece e entrega um pequeno buquê de flores para Ellen. Depois disso, ele se retira, deixando que ela descanse. Sozinha? Segurando as flores? Ellen começa a refletir. O remédio que ele fez é diferente de tudo que ela já viu. Mesmo ainda com medo, ela decide confiar. Afinal, se aquilo realmente fosse um poder divino, não faria sentido ele querer prejudicá-la. No dia seguinte, Ellen retorna, ainda usando a armadura, mas agora não por medo direto, e sim por precaução. Ela decide continuar ensinando Falma, não apenas por dever, mas porque entende que, se ele não aprender a controlar aquele poder, isso pode se tornar um perigo real. Com o passar dos dias, Falma continua treinando e também começa a desenvolver melhor uma de suas habilidades mais importantes, seu olho. Ao observar as pessoas, ele passa a enxergar algo além do normal. Ferimentos e doenças aparecem como áreas em azul, e quando ele identifica completamente o problema, essa marca muda para branco. Isso significa que ele compreendeu exatamente a condição, e com isso, consegue tratar com precisão. Falma começa a testar isso dentro da própria mansão. Praticamente todos apresentam algum tipo de problema. Entre eles, um caso mais grave chama a atenção. Cedric, que sofre com uma condição séria nas pernas e precisa de tratamento contínuo. Aos poucos, Falma entende melhor sua habilidade. Se a doença é completamente curada, a luz simplesmente desaparece. Mas se ainda resta algo, mesmo que pouco, um brilho fraco continua presente. Mesmo com esse avanço, Falma começa a se preocupar. Se alguém descobrir tudo isso, somado ao fato de que ele não possui sombra, ele pode ser visto como uma ameaça. Para evitar isso, ele decide se aproximar mais das pessoas da casa, começando por Lot. Ao observá-la com seu poder, ele descobre que ela possui um problema de pele. Sem hesitar, ele corre até o quarto e prepara um remédio. Depois, entrega diretamente a ela. Lot fica extremamente emocionada e pede para que ele ajude também os outros servos. Então, juntos, eles começam a distribuir remédios pela mansão. Todos ficam surpresos e felizes. Afinal, naquele mundo, servos normalmente não têm acesso a esse tipo de cuidado. A família de Falma possui alto status, e tratamentos são reservados apenas para nobres. Mas Falma não concorda com isso. Para ele, não faz sentido separar as pessoas dessa forma. E é nesse momento que ele toma uma decisão. A partir de agora, ele vai usar seu conhecimento para ajudar quem realmente precisa. Lot fica profundamente tocada com isso. Ela percebe que Falma mudou completamente e acredita que ele se tornará alguém incrível no futuro. Na manhã seguinte, durante o café, Falma percebe algo estranho. Blanche não está presente e o clima está pesado. Logo, ele descobre o motivo. Blanche está doente. Ela contraiu uma doença infecciosa. Bruno explica que ninguém deve se aproximar dela por semanas e que apenas alguns servos cuidarão da menina. Mas Falma não aceita isso. Para ele, deixar uma criança sozinha assim não parece certo. Aproveitando um momento de distração, ele entra no quarto dela e ativa seu poder. Ao analisar, ele confirma a doença. Sem perder tempo, prepara o tratamento e tenta fazê-la tomar. Mas Blanche recusa, dizendo que o remédio é amargo. Então Falma improvisa. Mistura o remédio com algo doce para enganá-la. E dessa vez, ela aceita. Depois disso, ele fica ao lado dela. Brinca. Conversa. E pela primeira vez, demonstra verdadeiro carinho. Blanche fica feliz e diz que gosta muito dele. Essas palavras fazem Falma lembrar de sua vida passada e de alguém importante que ele perdeu. Graças ao tratamento, a recuperação de Blanche acontece muito mais rápido do que o esperado. Até Bruno se surpreende com isso. Mas quando questionada, Blanche não revela nada. De volta ao seu quarto, Falma começa a refletir sobre seus poderes, sobre o que ele pode fazer e sobre os riscos disso. Mesmo assim, uma coisa fica clara. Ele já decidiu qual será seu caminho naquele mundo. Usar seu conhecimento para salvar vidas. Pouco tempo depois, um servo aparece, dizendo que Bruno o chamou com urgência. Sem perder tempo, Falma se levanta e segue imediatamente. E é nesse momento que algo novo está prestes a começar. Bruno explica para Falma que ele deverá acompanhá-lo até o Palácio Real para examinar a condição da Imperatriz. Enquanto fala, ele começa a tossir várias vezes seguidas, e isso chama a atenção de Falma imediatamente. Aquela não era uma tosse comum, havia algo errado ali, e ele percebe isso na hora. Por instinto, ele se prepara para analisar melhor o estado do pai, mas Bruno o interrompe antes que ele faça qualquer coisa, deixando claro que não era o momento para aquilo. Diante disso, Falma recua e apenas observa em silêncio.
Ao chegarem ao local onde a Imperatriz estava sendo tratada, a gravidade da situação fica evidente. Várias pessoas estavam reunidas, todas preocupadas, e a presença de Bruno faz com que todos se organizem rapidamente. Ele já sabia que a condição dela era crítica, principalmente por causa dos pulmões, que estavam extremamente comprometidos. Depois de prestarem respeito, as cortinas da cama são abertas, revelando a Imperatriz Elizabeth deitada, completamente debilitada. Ela não tinha forças nem para se mover direito, e sua respiração era fraca. A situação era claramente grave. Bruno então inicia o procedimento de diagnóstico daquele mundo. Ele faz um pequeno corte no dedo dela, coleta o sangue e o coloca em um recipiente, que reage imediatamente. Falma observa tudo sem entender completamente aquele método, questionando internamente se aquilo realmente era suficiente para identificar uma doença. Após isso, as cortinas são fechadas novamente e Bruno se afasta para falar com o astrólogo. A resposta que ele recebe não traz esperança. O destino da Imperatriz era considerado extremamente ruim e tudo indicava que ela não teria muito tempo de vida. Mesmo assim, Bruno afirma que, com muito cuidado, talvez ainda existisse uma pequena chance, embora fosse algo incerto. Em seguida, ele chama Falma para acompanhá-lo e diz que ele deve apenas observar enquanto ele prepara o medicamento. Enquanto assiste, Falma percebe imediatamente o que está sendo feito. Bruno estava utilizando um tipo de substância semelhante ao ópio, provavelmente para aliviar a dor. Aquilo não era uma cura, apenas um meio de reduzir o sofrimento da Imperatriz. Quando o medicamento é levado até ela, a própria Imperatriz pergunta a verdade, querendo saber se ainda havia salvação. Bruno tenta tranquilizá-la, dizendo que aquilo ajudaria em sua respiração. No entanto, Falma entende que aquilo não resolveria o problema. Ao redor, os outros já começam a aceitar o pior. Alguns chegam a sugerir chamar sacerdotes, pois acreditavam que o fim estava próximo. Para eles não havia mais o que fazer, além de esperar. Falma observa aquela cena, inconformado. Havia tantas pessoas ali, todos com conhecimento e posição, e ainda assim, ninguém conseguia salvar aquela paciente. Aquilo era algo que ele não podia aceitar. Sem chamar atenção, ele ativa seu poder e começa a analisar o corpo da Imperatriz. Ele consegue ver claramente várias condições ao mesmo tempo, com os pulmões extremamente comprometidos e múltiplas complicações presentes, mas ao analisar mais profundamente, ele percebe a verdadeira causa. Aquilo não era uma pneumonia comum, mas sim uma doença muito mais grave, conhecida como a morte branca. Naquele instante, Falma entende completamente a situação. Ele sabia que existia tratamento para aquilo. Diferente das outras pessoas naquele mundo, ele tinha conhecimento suficiente para lidar com essa doença. Mesmo assim, o desafio era enorme. O medicamento necessário era complexo, exigindo precisão absoluta na sua criação. Qualquer erro poderia ser fatal. Por um momento, ele hesita, pensando no risco. Mas então, ao ver o desespero das pessoas próximas à Imperatriz, ele toma uma decisão. Ele não podia simplesmente ficar parado. Ele dá um passo à frente e decide que iria tratá-la. Falma avança até a cama da Imperatriz e se apresenta, deixando claro que deseja tratá-la. A atitude surpreende todos ao redor, principalmente Bruno, que imediatamente tenta impedir, acreditando que aquilo era impulsivo demais para alguém tão jovem. Porém, antes que ele possa interferir, a própria Imperatriz o interrompe. Mesmo debilitada, ela percebe algo diferente em Falma. Entre todas as pessoas naquele quarto, ele era o único que ainda não havia desistido. Nos olhos dele havia convicção, e isso foi suficiente para que ela tomasse uma decisão arriscada. Ela ordena que ninguém o impeça e declara que irá confiar sua vida a ele. Após a Imperatriz decidir confiar sua vida a Falma, ele não perde tempo e sai imediatamente para preparar o tratamento. Ele se isola em seu quarto, focando completamente no que precisava fazer. Na sua mente, ele já entende a gravidade da situação e sabe que não existe margem para erro. O tratamento exigia a combinação de vários medicamentos complexos, algo extremamente difícil de recriar com precisão absoluta, apenas com seu poder. Ele começa a organizar mentalmente cada estrutura, imaginando os componentes necessários e como eles deveriam ser combinados. Era um processo delicado, onde qualquer falha poderia custar a vida da Imperatriz. Enquanto ele trabalha intensamente, Bruno, preocupado com a atitude do filho, arromba a porta e entra no quarto sem hesitar. Bruno o repreende imediatamente, dizendo que nenhum farmacêutico daquele mundo seria capaz de curar a chamada morte branca e que tentar algo assim sem precedentes era extremamente irresponsável. Para ele, aquilo não passava de um risco sem garantia alguma. Ele exige que Falma pare antes que cometa um erro irreversível. Mesmo diante disso, Falma permanece firme. Ele afirma que sabe o que está fazendo e que precisa continuar. Ele
ele deixa claro que não está agindo por impulso, mas sim com base em conhecimento real. Ainda assim, Bruno não aceita e tenta interromper à força, chegando ao ponto de destruir suas anotações para impedir que ele continue. Mas isso não é suficiente. No mesmo instante, Falma reage e cria uma barreira de gelo entre os dois, separando-os completamente. A criação acontece de forma imediata, sem uso de encantamento ou qualquer ferramenta, algo que não deveria ser possível naquele mundo. A reação faz Bruno congelar por um momento. Ao observar melhor, ele percebe a marca brilhando na mão de Falma e entende o que aquilo significa. Era um selo sagrado, ligado diretamente à divindade da medicina. Aquilo muda completamente a forma como ele enxerga a situação. Diante disso, Bruno recua. Ele entende que não está lidando com algo comum e que aquela situação exige outra postura. Ele então afirma que, se a Imperatriz decidiu confiar sua vida a Falma, então aquilo deixa de ser uma simples tentativa e se torna uma responsabilidade real. Ele alerta que, a partir daquele momento, Falma deve assumir totalmente as consequências do que está fazendo. Falma entende o peso dessas palavras, desfaz a barreira e volta imediatamente ao trabalho. Com total concentração, ele continua o processo, refinando cada detalhe até finalmente conseguir concluir os medicamentos necessários. Sem perder tempo, ele retorna ao quarto da Imperatriz. O ambiente ainda é de tensão, e todos observam com desconfiança. Para eles, aquilo ainda parecia impossível. Ao se aproximar, Falma começa explicando o que realmente está acontecendo. Ele coleta uma amostra da secreção da Imperatriz e pede que observem com atenção sob a luz. Quando fazem isso, todos ficam surpresos ao ver pequenas formas se movendo ali. Falma então explica que aquilo são bactérias e que são as verdadeiras responsáveis pela doença. Esse conceito era completamente desconhecido naquele mundo, o que causa grande impacto entre todos presentes. Ele continua explicando que a doença não é uma maldição nem algo inevitável, mas sim algo que pode ser tratado com o uso correto de medicamentos. No entanto, ele deixa claro que o tratamento exige disciplina e deve ser seguido corretamente por um longo período para garantir a cura completa. Mesmo diante de algo tão novo, a Imperatriz decide confiar nele. Antes de entregar o medicamento, Falma toma uma das doses na frente de todos, provando que não há perigo. Só então ele entrega o remédio para ela. Após isso, ele afirma com convicção que, seguindo o tratamento corretamente, ela poderá se recuperar completamente e que aquela doença deixará de ser uma sentença de morte no Império. Com o tratamento iniciado, Falma e Bruno deixam o local. Durante o retorno, Bruno observa Falma em silêncio. Tudo o que aconteceu ali, desde o conhecimento até a forma como ele agiu, faz com que ele perceba que o filho diante dele não é mais o mesmo de antes. Ao chegarem na mansão, Falma toma a iniciativa e entrega um medicamento ao pai, sugerindo que ele também faça uso. Bruno aceita sem questionar, reconhecendo aquilo como algo importante. Mesmo assim, Falma rejeita qualquer ideia de ser algo divino. Ele afirma que é apenas um aprendiz e reconhece que tudo o que sabe também veio do próprio pai. Em seguida, ele estende a mão para Bruno, propondo que sigam juntos no caminho da medicina, ajudando pessoas daquele mundo. Bruno aceita, e naquele momento, os dois firmam não apenas um laço como pai e filho, mas também como médicos com o mesmo objetivo. 3 meses se passaram desde que Falma assumiu o tratamento da Imperatriz, e durante esse tempo sua relação com Bruno mudou bastante. Os dois passaram a trocar conhecimento constantemente, criando um respeito que ia além de pai e filho. Em meio a isso, Bruno comenta que a Universidade Médica estava pressionando para obter a fórmula da cura da Morte Branca. Como aquilo foi resultado do trabalho de Falma, ele respondeu que se tratava de um poder ligado à divindade, algo que não poderia ser reproduzido. Ao ouvir isso, Falma nega imediatamente, afirmando que o remédio não foi criado por milagre, mas sim por conhecimento, e que um dia pretende compartilhar aquilo com todos. Bruno então levanta outra preocupação. Ele suspeita que a doença possa ter sido levada ao palácio de forma intencional, como parte de uma conspiração. Falma discorda, explicando que por ser contagiosa, seria muito difícil controlar algo assim de forma direcionada. Logo depois, chega o momento de mais um exame e Falma segue até o palácio. Ao chegar, ele encontra Noah esperando do lado de fora do quarto da Imperatriz. Antes de deixá-lo entrar, Noah puxa a conversa e revela que a Imperatriz pretende recompensá-lo pelo que fez. A reação de Falma não é a esperada. Ele não demonstra interesse, o que irrita Noah. Para ele, alguém naquela posição deveria desejar poder, dinheiro ou território. Curioso, ele insiste em saber qual seria o desejo de Falma. Após pensar um pouco, Falma responde que não quer nada disso. O que ele realmente deseja é abrir uma farmácia, um lugar onde qualquer pessoa possa ser atendida, sem distinção entre ricos e pobres. Depois disso, ele entra para examinar a Imperatriz. Comparado a antes, o estado dela é completamente diferente. Sua aparência está melhor e sua recuperação já é visível, o que traz alívio para Falma. A Imperatriz também reconhece isso e comenta que sente sua melhora a cada dia. Ao lembrar de quando acreditava que iria morrer, ela admite que já havia aceitado o fim
e que foi a confiança de Falma que trouxe de volta sua esperança. Mesmo assim, a experiência deixou marcas. Ela começa a questionar seu próprio valor, pensando se alguém que esteve tão perto da morte ainda é digna de governar. Falma responde imediatamente, dizendo que isso não muda nada. Ele afirma que seus filhos ainda precisam dela e que o povo continua dependendo de sua existência. Ao ouvir isso, a Imperatriz reage de forma mais leve, até sorrindo. As palavras de Falma funcionam como um alívio emocional, não apenas físico. Após finalizar o exame, Falma se despede, mas antes comenta que alguém que supera a morte ganha uma nova vida e que isso pode tornar tudo mais valioso a partir dali. Com o tempo, o tratamento é concluído e a Imperatriz se recupera completamente. De volta às suas funções, ela convoca Bruno ao palácio para tratar de um assunto importante. Poucos dias depois, Falma acompanha Bruno até o palácio para uma cerimônia formal. Mesmo sendo o centro da situação, ele se sente deslocado, mas Bruno o orienta a confiar mais em si mesmo. Durante a cerimônia, a Imperatriz aparece diante de todos, já recuperada. Bruno é o primeiro a ser recompensado por sua contribuição, recebendo reconhecimento por seu trabalho. Em seguida, Falma é chamado. Ele se aproxima e presta respeito, e então a Imperatriz anuncia sua decisão. Por sua contribuição, ele é promovido diretamente a farmacêutico da corte e recebe o direito de abrir sua própria farmácia na capital imperial. A notícia surpreende Falma, principalmente porque aquilo corresponde exatamente ao desejo que ele havia mencionado antes. Ao olhar ao redor, ele percebe Noah observando, deixando claro que aquela informação chegou até a Imperatriz. Assim, o caminho que Falma queria seguir começa finalmente a se tornar realidade. Falma recebe em sua casa um grupo de carpinteiros altamente qualificados, enviados por ordem direta da Imperatriz para ajudá-lo na construção da sua farmácia. Aquilo o surpreende, já que ele ainda nem tinha definido exatamente como queria montar o local. Enquanto ainda está indeciso, Ellen aparece. Seguindo instruções de Bruno, ela passa a ajudá-lo nesse processo. Percebendo a hesitação dele, ela deixa claro que não havia motivo para pensar tanto. Como tudo seria financiado pela Imperatriz, ele poderia simplesmente começar e ajustar depois, se necessário. Com isso, Falma decide agir e começa a desenhar o projeto. Seu planejamento é extremamente detalhado, o que facilita bastante o trabalho dos carpinteiros. Cada parte do espaço é pensada com cuidado, refletindo a forma organizada como ele enxerga a medicina. Enquanto a construção avança, Falma acompanha tudo de perto. Em certo momento, o responsável pela obra se aproxima para perguntar qual será o nome da farmácia, já que a placa precisaria ser feita. No início, Falma pensa em usar o nome da própria família, como seria comum. Porém, após refletir melhor, ele decide mudar de ideia. Aquela farmácia não representava apenas a família, mas sim algo pessoal, um objetivo próprio. Pensando nisso, ele chega a uma conclusão. Como aquele projeto tinha ligação com sua origem em outro mundo, ele escolhe um nome que refletisse isso. No entanto, antes mesmo de terminar de decidir com calma, o responsável já manda produzir a placa. Pouco tempo depois, a placa já está pronta. Ellen se aproxima animada, elogiando o nome e dizendo que aquilo chamaria bastante atenção. Falma, por outro lado, não gosta muito da ideia, já que preferia algo mais discreto. Nesse momento, um homem de barba grisalha se aproxima e inicia uma conversa. Ele se apresenta como o chefe da Associação de Farmacêuticos Reais, interessado em conhecer o responsável por aquela farmácia. Falma se apresenta, mas o homem rapidamente adota um tom provocativo. Ele começa a zombar, insinuando que aquilo não passaria de um lugar que vende coisas simples, como doces. Ellen se incomoda e quase reage, mas Falma a impede. Mantendo a calma, ele responde de forma tranquila, concordando de maneira irônica. Isso faz o homem rir, mas logo ele passa a questionar os preços da farmácia. Segundo ele, um estabelecimento ligado à nobreza naturalmente teria preços altos. Falma nega imediatamente, afirmando que pretende vender medicamentos acessíveis. O homem não acredita e continua insistindo. Nesse momento, Ellen perde a paciência e responde diretamente, deixando claro que não havia necessidade de provocação e que ela mesma lidaria com qualquer tentativa de interferência. A postura firme dela acaba intimidando o homem, que rapidamente decide ir embora. Depois disso, Falma e Ellen entram para revisar o interior da farmácia. Tudo já estava bem organizado, com os equipamentos preparados. Ellen havia cuidado da estrutura, deixando o local pronto para funcionar. Ao analisar a situação, Falma percebe que ele e Ellen poderiam cuidar da produção e venda, mas ainda faltava alguém para a contabilidade. Lottie se oferece na hora, mas por ser muito jovem, Falma decide não dar essa responsabilidade a ela. Em vez disso, atribui tarefas mais simples dentro da farmácia. Ellen concorda, dizendo que a presença de Lottie já ajudaria a deixar o ambiente mais leve. Mais tarde, ao voltar para a mansão, Falma percebe alguns empregados chorando. Ao se aproximar, descobre que Cedric, um funcionário antigo, precisaria deixar o trabalho por causa de um problema na perna. A notícia deixa todos abalados, já que ele fazia parte da casa há muito tempo. Ao ouvir isso, Falma tem uma ideia.
Ele decide tratar a perna de Cedric e, se conseguir ajudá-lo, pretende convidá-lo para trabalhar como contador da farmácia. Sem perder tempo, ele procura Bruno para pedir autorização. Bruno aceita imediatamente e ainda ordena que tragam um baú cheio de ouro, explicando que aquilo serviria como apoio para o início da farmácia. Com isso, Falma resolve a questão do contador e garante os recursos necessários. Alguns dias depois, tudo está pronto. Diante da entrada da farmácia, Falma e todos os envolvidos se posicionam, marcando oficialmente o início daquele novo caminho. A farmácia de Falma já estava aberta há algum tempo, mas mesmo assim, ainda não recebia praticamente nenhum cliente. Aquilo começa a deixá-lo confuso, já que, na teoria, ele havia preparado tudo para atender qualquer pessoa. Mesmo assim, o lugar continuava vazio. Ellen, por outro lado, não parecia surpresa com essa situação. Para ela, aquilo era completamente normal. Ela explica que, no caso das pessoas comuns, elas costumavam procurar boticários simples, enquanto os nobres não iam até farmácias. Eles simplesmente chamavam farmacêuticos diretamente para suas residências. Ou seja, o conceito de uma farmácia aberta ao público ainda não fazia parte daquele mundo. Falma apenas aceita a explicação e tenta encarar aquilo de forma positiva, entendendo que ainda teria um longo caminho até que as pessoas realmente passassem a confiar naquele tipo de estabelecimento. Ellen continua explicando outros fatores que dificultavam ainda mais a situação. O título de farmacêutico real já era algo raro, e o fato da farmácia pertencer ao filho de um grande nobre só aumentava a distância entre ele e o povo. Cedric também começa a se preocupar com a falta de clientes. O objetivo de Falma sempre foi simples: levar remédios para quem realmente precisa. Mas, na prática, aquilo estava se mostrando muito mais difícil do que ele imaginava. Nesse momento, Lottie entra animada, trazendo algo que havia preparado. Ela conta que saiu pela cidade e conversou com várias pessoas para entender por que ninguém estava indo até a farmácia. Em seguida, começa a apresentar tudo o que descobriu. O primeiro motivo era o selo real. Muitas pessoas tinham medo de sequer se aproximar de um lugar que carregava aquele símbolo. Depois vinha o receio de falar de forma errada com um nobre, o que poderia trazer problemas. Além disso, muitas pessoas acreditavam que nem sequer tinham roupas adequadas para entrar em um lugar como aquele. Falma não se importava com nada disso, mas para o resto das pessoas, aquilo era uma barreira real. Lottie continua explicando que até os guardas na entrada acabavam afastando os possíveis clientes, já que pareciam intimidadores demais. Por fim, ela chega no ponto mais importante: o medo dos preços. A maioria acreditava que os remédios ali seriam caros demais, completamente fora da realidade de pessoas comuns. Na tentativa de resolver isso, Falma havia criado uma regra de preços flexíveis, cobrando menos de quem tinha pouco e mais de quem tinha condições. Porém, essa ideia acabou gerando o efeito contrário, criando ainda mais desconfiança. Diante disso, Cedric sugere colocar uma tabela de preços logo na entrada, mas Lottie rapidamente aponta outro problema: muitas pessoas nem sabiam ler, então aquilo não resolveria a situação. Com isso, todos percebem que a solução não seria tão simples. Mesmo tentando ajudar, ainda existia uma grande barreira entre a farmácia e as pessoas que realmente precisavam dela. Nos dias seguintes, a situação continua praticamente a mesma. O movimento é quase inexistente e o único cliente frequente é um senhor chamado Jean, que aparece todos os dias apenas para comprar doces. Esses doces, na verdade, tinham uma função específica, ajudando na reposição de nutrientes. Por causa disso, Falma começa a suspeitar que o homem talvez trabalhasse no mar. Ao perguntar sobre isso, Jean evita responder e muda de assunto antes de ir embora. Sem pensar muito nisso, Falma sai para tomar um pouco de ar. Mas ao olhar ao redor, ele acaba encontrando o mesmo homem conversando com outras duas pessoas que claramente não pareciam comuns. Antes que pudesse entender melhor a situação, duas pessoas disfarçadas o chamam. Mesmo usando máscaras, Falma reconhece imediatamente quem são. Sem dizer nada, ele simplesmente leva os dois para dentro da farmácia para recebê-los adequadamente. A mãe de Falma demonstra certa frustração por ter sido reconhecida tão facilmente, já que esperava que o disfarce fosse mais convincente. Para ela, aquilo fazia parte da diversão, mas no fim, acaba sendo algo simples demais para enganar o próprio filho. Logo depois, Bruno pede permissão para conhecer melhor a farmácia. Falma aceita e passa a guiá-los pelo local, explicando cada parte com atenção. No térreo, ele mostra a área principal, onde ficam os espaços de atendimento, preparação e exposição dos medicamentos. Em seguida, apresenta o segundo andar, reservado para o tratamento de pacientes, com leitos organizados para casos que exigem mais cuidado. No terceiro andar, ele mostra a área de descanso da equipe e também o próprio espaço onde ele vive. Ao ver a cozinha, sua mãe demonstra satisfação, já que aquilo garante que
ele consegue se manter bem ali. Por fim, ele revela o último andar, que mantém restrito para si, onde realiza pesquisas e desenvolve novos medicamentos. Após a visita, Bruno reconhece que a estrutura da farmácia é sólida e bem planejada. No entanto, ele traz à tona o principal problema, a falta de clientes. Ele já entende que nobres dificilmente iriam até ali, então o foco deveria ser nas pessoas comuns. Falma aproveita a oportunidade e pergunta como poderia fazer com que essas pessoas se sentissem confortáveis para entrar na farmácia. Ao ouvir isso, sua mãe sugere uma ideia. Segundo ela, começar com cosméticos poderia ser uma boa estratégia. Ela explica que produtos de beleza sempre chamam atenção, principalmente entre os nobres. Se Falma conseguisse criar algo acessível, isso naturalmente atrairia interesse e faria mais pessoas conhecerem o local. Bruno concorda com a ideia, mas faz um alerta importante. Ele lembra sobre os perigos de certos cosméticos usados naquele mundo, especialmente os pós brancos feitos com substâncias prejudiciais. Esses produtos podiam até melhorar a aparência temporariamente, mas causavam danos graves ao corpo com o tempo. Além disso, muitas pessoas utilizavam métodos perigosos para clarear a pele, como forçar a dilatação das veias, algo que ia completamente contra o propósito da medicina. Para Bruno, aquilo era um erro grave. Enquanto conversam, um homem aparece desesperado pedindo ajuda. Ele explica que uma jovem passou mal e precisava de atendimento imediato. Falma não hesita e, após pedir permissão aos pais, segue junto com ele. Ao chegar, ele encontra a jovem ainda consciente, mas claramente debilitada, usando sua habilidade. Ele analisa o estado dela e percebe marcas nos braços. Aquilo indicava o uso de um método perigoso para alterar a aparência. Falma então explica que ela não estava doente, mas sim sofrendo consequências dessas práticas. Ele alerta sobre o risco de infecção e decide levá-la até a farmácia para tratar corretamente. Já no local, a jovem desabafa. Ela conta que foi rejeitada por alguém importante por não ter a aparência desejada e, por isso, acabou recorrendo àquele método. Diante disso, Falma decide ajudá-la. Ele prepara um tratamento e pede que ela retorne após alguns dias, prometendo desenvolver algo que pudesse atender ao que ela desejava, mas sem colocar sua saúde em risco. Nos dias seguintes, ele começa a trabalhar no desenvolvimento de novos produtos. Testando tudo com cuidado, ele busca uma alternativa segura aos métodos prejudiciais que eram comuns naquele mundo. Quando a jovem retorna, ele apresenta o resultado. Diferente do que existia até então, os produtos não causavam danos e ainda ofereciam benefícios adicionais para a pele. Ellen ajuda na aplicação e o resultado aparece rapidamente. Ao se ver, a jovem se emociona. Pela primeira vez, ela consegue o resultado que desejava sem precisar se machucar. A partir daí, a novidade começa a se espalhar. Lottie ajuda a divulgar, chamando pessoas para conhecer os produtos. Como eram acessíveis, rapidamente chamam a atenção. Em pouco tempo, a farmácia passa de vazia para cheia. Pessoas começam a chegar constantemente, curiosas e interessadas. Até quem não buscava cosméticos acaba entrando para conhecer o local. Com o aumento repentino de clientes, Falma percebe que não consegue atender toda a demanda sozinho. É então que surge uma proposta de parceria para expandir o negócio. Após ouvir Cedric, ele entende que aquilo poderia ser uma grande oportunidade. Assim, com a ajuda de aliados, ele dá mais um passo no crescimento da farmácia. Pouco tempo depois, os resultados começam a aparecer e o reconhecimento aumenta ainda mais. Isso chama a atenção da Imperatriz, que decide convocá-lo. Ao se encontrar com ela, Falma apresenta seus novos produtos e também discute os problemas causados pelos métodos perigosos que ainda eram usados. Após considerar a situação, a Imperatriz toma uma decisão importante, proibindo essas práticas em todo o Império. Além disso, ela também alerta Falma sobre os preços. Segundo ela, valores muito baixos poderiam afetar o equilíbrio do mercado. Por isso, sugere ajustes e também pede que ele compartilhe seu método, evitando o monopólio. Falma concorda, já que seu objetivo nunca foi exclusividade, mas sim ajudar o maior número de pessoas possível. Após receber a recompensa concedida pela Imperatriz, Falma segue junto de Bruno para inspecionar o território de Marsella, uma vasta região portuária extremamente importante para o Império. Além de funcionar como uma das principais portas de entrada comercial, o local também se destaca como uma enorme área de cultivo de ervas medicinais, tornando-se um patrimônio valioso para o futuro de Falma. Enquanto analisam a situação, Bruno ouve atentamente o antigo responsável pelo território. No geral, tudo está funcionando de forma estável, exceto por um problema específico que vem causando preocupação. Uma associação comercial estrangeira do reino de Nitel está evitando o pagamento de impostos, usando a autoridade do próprio reino
como escudo. Diante disso, Bruno prefere não agir de forma precipitada. Em vez de impor medidas imediatas, ele decide ouvir primeiro as exigências do grupo, considerando até mesmo a possibilidade de reduzir os impostos para equilibrar a situação. Ao tomar essa decisão, ele lança um olhar para Falma, indicando que aquela discussão não exigia sua presença. Percebendo isso, Falma se afasta e decide explorar a região. Ao chegar próximo ao mar, ele encontra Blanche e Lot brincando na areia, construindo um castelo. Assim que o veem, Blanche corre até ele, segurando sua mão e pedindo, de forma adorável, para poder brincar um pouco na água. Lot rapidamente reforça o pedido, garantindo que ficaria responsável por cuidar da pequena. Diante da insistência das duas, Falma acaba cedendo, mas impõe uma condição clara. Elas só poderiam entrar até os pés na água e não deveriam se afastar. Helen também está presente, observando a cena com um sorriso. Contagiada pela alegria das crianças, ela convida Falma para entrar no mar junto com ela, mas ele recusa, preferindo ficar na areia, apenas observando Blanche. Enquanto acompanha a cena, Falma acaba sendo levado por lembranças do passado. Em sua vida anterior, ele costumava ir à praia todos os anos com sua irmã. Ela também queria brincar no mar, mas por ser muito nova, ele nunca permitia. Para tranquilizá-la, ele fez uma promessa. Quando ela completasse 5 anos, poderia finalmente entrar na água. Os dois selaram essa promessa de forma simples, entrelaçando os dedos. No entanto, essa lembrança rapidamente se torna amarga. Sua irmã acabou sendo diagnosticada com uma doença grave, e aquela promessa jamais pôde ser cumprida. É nesse momento que a tranquilidade se quebra. Um grito de Lot ecoa pela praia. Uma corrente marítima repentina começa a puxar Blanche para longe. Sem pensar duas vezes, Falma corre em direção ao mar para salvá-la. Porém, a força da corrente é muito maior do que ele esperava, arrastando a garota cada vez mais para longe. Blanche começa a se debater, perdendo forças aos poucos, enquanto seu corpo lentamente afunda. Diante daquela cena, Falma entra em desespero. Ele se recusa a perder outra irmã novamente. Mesmo avançando na água, ele percebe que não conseguiria alcançá-la a tempo. A corrente era forte demais. É então que um pensamento extremo surge em sua mente. Se a água não existisse, ele conseguiria alcançá-la. No instante seguinte, o selo divino em sua mão começa a brilhar intensamente. De forma impossível, uma enorme área do mar simplesmente desaparece, criando um vazio seco no meio do oceano. Não é como se a água tivesse sido empurrada. Ela simplesmente deixa de existir naquele espaço. Ellen observa a cena completamente em choque. Por um momento, ela tenta racionalizar, imaginando que aquilo fosse algum tipo de magia divina avançada, mas ao perceber que o chão sob seus pés é o próprio fundo do mar completamente seco, ela entende que aquilo vai além de qualquer magia conhecida. Sem perder tempo, Falma alcança Blanche e a traz de volta em segurança. Assim que chega à areia, a garota desperta e, ainda assustada, começa a chorar enquanto se agarra a ele. Tentando acalmá-la, Falma ativa seu olho medicinal para verificar seu estado. Para sua sorte, Blanche não ingeriu água do mar, o que significa que está fora de perigo. Mas o clima logo muda novamente. Ellen, ainda impactada, questiona diretamente o que Falma acabou de fazer. Ellen encara Falma, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. Ele mesmo não sabe explicar com clareza. Em sua mente, acreditava ter usado algum tipo de magia divina do elemento água, mas Ellen discorda imediatamente. Aquilo não foi manipulação, foi apagamento. Falma não moveu o mar. Ele simplesmente fez a água deixar de existir naquela área. Nenhuma magia conhecida seria capaz de algo assim. Ao ouvir isso, Lot também se assusta, percebendo o quão perigoso aquilo poderia ter sido. Para aliviar o clima pesado, Ellen muda o tom e elogia Falma. Independentemente do que foi, o resultado é o que importa. Ele salvou Blanche quando ninguém mais conseguiria. Nem mesmo a magia dela foi suficiente naquela situação. Mais tarde, já à noite, Falma permanece pensativa em seu quarto. A cena não sai de sua cabeça. Ele relembra exatamente o momento em que desejou apagar a água, e como acabou apagando tudo naquela área. Isso faz um pensamento assustador surgir. O corpo humano é composto em grande parte por água. Se ele tivesse errado o controle naquele instante, Blanche e Ellen poderiam ter sido apagadas junto. Nesse momento, Lot se aproxima para conversar. Diferente do que Falma imaginava, ela não estava com medo do poder dele. O verdadeiro medo dela era outro, o de não ter conseguido proteger Blanche. Falma então a tranquiliza. Ele explica que, mesmo que ela tivesse entrado na água, não saber nadar tornaria impossível salvar Blanche naquela corrente. Pelo contrário, a atitude dela de pedir ajuda foi a mais correta. Para Falma, Lot já faz parte de sua família. O mais importante é que ela também está segura. Emocionada com aquelas palavras, Lot se ajoelha e agradece. Para ela, aquilo foi o suficiente para aliviar completamente o peso que carregava. No entanto, enquanto tudo isso acontece, uma nova ameaça começa a surgir nas sombras. Um grupo religioso estranho toma conhecimento do que ocorreu em Marsella. Para eles, o fato de Falma não possuir sombra, somado ao relato de que ele apagou o mar, é prova suficiente de que ele é uma existência herética. Sem hesitar, eles começam a se mobilizar. O objetivo é claro.
eliminar Falma. Algum tempo depois, a farmácia volta a funcionar normalmente. Mas a tranquilidade dura pouco. A quantidade de clientes aumenta drasticamente, muito além do que Falma esperava. Ele e Ellen rapidamente percebem que terão que lidar novamente com uma carga de trabalho intensa. No meio do movimento, dois homens vestidos de branco chamam a atenção de Falma. Eles parecem observar o local de forma suspeita, cochichando entre si. Tentando agir com naturalidade, Falma se aproxima, oferecendo ajuda, mas os dois apenas o encaram com frieza antes de irem embora sem dizer nada. A atitude estranha levanta um alerta. Ellen e Lottie confirmam que também notaram o comportamento incomum. Inclusive, Lottie já havia tentado abordá-los antes, mas foi completamente ignorada. Por precaução, Falma decide reforçar a vigilância, orientando a equipe a ficar mais atenta, principalmente durante a noite. Na manhã seguinte, logo após a troca de turno, algo inesperado acontece. Um cavalo descontrolado invade a farmácia, puxando uma carroça carregada de terra. O impacto é direto, espalhando lama e sujeira por todo o local. A notícia chega rapidamente até Bruno, que fica furioso. Para ele, aquilo não foi um acidente. Foi uma declaração de guerra contra a sua família. Sem perder tempo, ele ordena que os cavaleiros reportem o ocorrido à Imperatriz. Em seguida, questiona Falma sobre possíveis suspeitos. Falma menciona duas possibilidades: a associação de farmacêuticos ou os homens vestidos de branco vistos no dia anterior. No entanto, sem provas concretas, ele evita tirar conclusões precipitadas. Enquanto isso, ele corre até a farmácia para avaliar os danos. Cedric está claramente abalado com a situação. O local está tomado por lama com um cheiro insuportável. Apesar de tentar purificar o ar com magia, a quantidade de sujeira é grande demais para ser removida rapidamente. Ainda assim, nem tudo está perdido. Os andares superiores não foram afetados e parte dos medicamentos já havia sido transferida para a mansão de Falma. Isso evita um prejuízo maior. Pouco depois, Jean aparece acompanhado de várias pessoas da vizinhança. Ao saberem do ocorrido, todos vêm ajudar voluntariamente na limpeza. Mesmo sem receber nada em troca, eles trabalham com dedicação, indignados com o ataque sofrido por Falma. A cena emociona profundamente. Falma e Cedric agradecem a todos com uma reverência sincera. O apoio da população deixa claro o quanto ele conquistou a confiança das pessoas. Mas a paz dura pouco. De repente, uma mulher aparece desesperada, chorando e pedindo ajuda. Ela diz que seu pai desmaiou sob o sol e não acorda de forma alguma. Sem hesitar, Falma deixa a farmácia sob responsabilidade de Cedric e decide acompanhá-la. Levando consigo diversos medicamentos de emergência, ele segue a mulher. Mas conforme avançam, algo começa a parecer errado. O caminho se afasta cada vez mais da capital. Desconfiado, Falma tenta questioná-la, mas no instante em que se vira, ela desaparece. Logo em seguida, várias figuras vestidas de branco surgem ao redor dele, cercando completamente o local. Eles se apresentam como juízes de um reino sagrado e deixam claro o motivo de estarem ali: investigar e julgar Falma por não possuir sombra e por ter apagado o mar em Marsella. Durante seus estudos com Ellen, Falma passa a entender melhor a estrutura do mundo em que vive. Ela explica sobre o Templo Divino, a maior organização religiosa existente, responsável por avaliar crianças com aptidão para a magia divina e guiá-las ao longo da vida. Além disso, o templo não exerce apenas influência espiritual. Seu poder ultrapassa o de muitos reinos, sendo responsável até mesmo por conceder coroas e cajados sagrados aos governantes. Dentro dessa estrutura, existe ainda uma divisão temida: o Departamento de Investigação de Heresia, encarregado de eliminar qualquer um considerado uma ameaça. Ellen faz um alerta direto. Esse grupo é conhecido por sua brutalidade, e Falma precisa tomar cuidado. Mas o aviso chega tarde demais. De repente, Falma se vê cercado por esses investigadores. À frente deles está Salomon, o líder da divisão. Para ele, Falma já é um alvo claro, alguém sem sombra, que abriu uma farmácia no centro da capital e ainda demonstrou um poder inexplicável ao apagar o mar. Tentando evitar conflito, Falma explica que não é nenhum espírito maligno, apenas um humano, mas Salomon não acredita em uma única palavra. Sem dar espaço para discussão, ele ordena que Falma largue tudo e recue. Para evitar uma escalada, Falma obedece. Logo em seguida, eles ativam uma formação mágica, criada especificamente para capturar entidades malignas. No entanto, no instante em que a magia se forma, ela simplesmente desaparece. O choque é imediato. Sem hesitar, um dos membros parte para o ataque, lançando chamas para cercar Falma. Mesmo sob pressão, ele permanece calmo. Utilizando seu conhecimento, cria uma barreira com nitrogênio e remove o oxigênio ao redor, apagando completamente o fogo. Percebendo que fogo não funciona, eles mudam de estratégia. Ataques de gelo são disparados em sequência, mas ao entrarem em contato com a defesa de Falma, desaparecem da mesma forma. Nesse ponto, o grupo entra em alerta máximo. Para eles, aquilo só pode significar uma coisa: Falma possui múltiplos atributos e é extremamente perigoso. A decisão é tomada. Ele não pode mais ser capturado. Precisa ser eliminado.
Seguindo as ordens de Salomon, todos iniciam um ataque conjunto, combinando diferentes elementos ao mesmo tempo. A explosão resultante é massiva, mas quando a poeira baixa, Falma está completamente ileso. Ele havia criado uma gigantesca barreira de gelo para bloquear tudo. A situação muda completamente. Agora é Falma quem começa a demonstrar irritação. Uma pressão intensa emana de seu corpo, fazendo até mesmo Salomon recuar, assustado. Ele tenta ordenar uma formação defensiva, mas já é tarde. A força liberada por Falma faz com que Salomon seja derrubado do cavalo. Enquanto os outros correm para ajudá-lo, Falma ergue um enorme bloco de gelo no ar, usando-o como ameaça. Ele exige que parem imediatamente. Sua voz é firme. Ele deixa claro que não veio a esse mundo para lutar, mas para salvar pessoas. E se continuarem atacando, ele não terá escolha, a não ser revidar. Seu corpo começa a brilhar intensamente. Ao ver aquilo, Salomão entra em choque. Ele finalmente entende. Poder divino ilimitado. Selo sagrado. Ausência de sombra. Falma não é um herege. Ele é a manifestação do Deus da medicina. Diante dessa revelação, todos os membros do grupo se ajoelham imediatamente, reconhecendo seu erro. Mas a situação ainda não terminou. Com todos ajoelhados diante dele, a tensão do confronto desaparece tão rápido quanto começou. Mas a situação de Salomon ainda é grave. A queda do cavalo deixou sua perna seriamente ferida, com uma fratura exposta, que não pode ser ignorada. Tomado pela culpa por ter atacado alguém que agora acredita ser uma entidade divina, Salomon decide tirar a como forma de expiação. Ele puxa uma lâmina, pronto para si mesmo, mas Falma o impede imediatamente. Desde o início, ele deixou claro, não veio para julgar nem punir, veio para salvar vidas. Se ninguém interferir em seu trabalho, não há motivo para mortes. Sem perder tempo, Falma ativa seu olho medicinal e analisa a condição de Salomão. A situação é crítica. A princípio, a melhor opção seria amputar a perna para evitar complicações. Porém, ao avaliar melhor, ele percebe que isso poderia causar uma infecção ainda mais grave. Ele precisa de outra solução. A única alternativa viável é realizar uma cirurgia para corrigir o osso, algo praticamente inexistente naquele mundo. Mesmo com certa hesitação, Falma toma sua decisão. Como médico, ele não pode simplesmente abandonar alguém naquele estado. Ele manda prepararem uma carruagem e improvisa uma estrutura para transportar Salomão com segurança. Em seguida, leva o paciente até um local adequado e inicia o procedimento. Aplicando anestesia, ele começa a cirurgia. Apesar de já ter experiência com testes anteriores, essa é a primeira vez que realiza o procedimento em um ser humano naquele mundo. Ainda assim, ele mantém a calma e segue cada etapa com precisão. Após algum tempo, a cirurgia é concluída com sucesso. Falma sai e informa que a vida de Salomão foi salva, mas que ele ainda precisará de tempo para se recuperar completamente. Em vez de punição, ele ofereceu ajuda. O impacto disso é imediato. Todos ali se curvam novamente, profundamente agradecidos. Mas Falma rejeita qualquer ideia de ser uma divindade. Ele afirma com firmeza que não é o Deus da medicina, apenas alguém que carrega a vontade de salvar pessoas e faz um único pedido: que tudo o que aconteceu ali permaneça em segredo. Meses depois, já totalmente recuperado, Salomão retorna até a farmácia de Falma. Dessa vez, não como inimigo, mas como alguém profundamente grato. Ele traz consigo um presente especial. Dentro de uma caixa luxuosa, há um cajado, o cajado do Deus da medicina, um artefato capaz de auxiliar tanto em combate quanto em tratamentos, indo além dos 5 atributos básicos. Falma hesita, mas acaba aceitando. No instante em que toca o cajado, ele emite uma luz intensa, reconhecendo Falma como seu verdadeiro usuário. Ellen observa fascinada e tenta segurá-lo também, mas o objeto simplesmente atravessa suas mãos, como se não pudesse ser tocado por mais ninguém. Salomão então explica: aquele cajado não pertence a este mundo. Apenas Falma pode usá-lo. Curioso, Falma começa a analisar o item e descobre algo inesperado. Ao canalizar energia divina, o cajado reage e começa a flutuar. Mais do que isso, ele pode voar. Após o encontro, Salomão se despede, mas ainda deixa mais um presente: um colar especial. Esse item permite que Falma controle melhor seu poder, fazendo com que ele passe a ter uma sombra como uma pessoa comum. Exatamente o que ele precisava. Sem hesitar, Falma aceita. Mais tarde, ele sai para a cidade com Lot e Blanche. Durante o passeio, compra tudo o que sua irmã deseja, aproveitando um momento simples de felicidade ao lado delas. Com isso, o incidente com o grupo de investigação chega ao fim. A rotina da farmácia volta ao normal, mas um novo problema começa a surgir. O número de clientes continua crescendo e já começa a ultrapassar o limite do que eles conseguem atender. Falma então percebe algo importante ao ouvir as reclamações das pessoas. Muitos não conseguem esperar e acabam indo a outras farmácias,
mas não encontram os mesmos medicamentos. O motivo é claro: a Associação de Farmacêuticos impede que os produtos de Falma sejam distribuídos em outros lugares. Diante disso, ele entende que esse é o verdadeiro obstáculo, e então surge uma nova ideia. Falma decide criar sua própria associação, permitindo que outras farmácias se juntem a ele. Dessa forma, conseguiria expandir o acesso aos medicamentos e reduzir a sobrecarga em sua loja principal. Sem perder tempo, ele coloca o plano em ação e entrega toda a parte burocrática para Cedric, dando início a um novo passo na expansão de seu trabalho. A farmácia de Falma continua crescendo em um ritmo absurdo, atraindo cada vez mais clientes todos os dias. O sucesso é tão grande que começa a afetar diretamente toda a estrutura das farmácias tradicionais da cidade. Diante dessa crise, a Associação dos Farmacêuticos convoca uma reunião de emergência. O clima é pesado, os líderes não conseguem aceitar o que está acontecendo. Para eles, o maior problema não é apenas a popularidade da farmácia de Falma, mas sim o fato de ele vender medicamentos a preços tão baixos que até os mais pobres conseguem comprar. Isso quebra completamente o sistema que eles mantinham há anos. Indignado, o líder da associação toma uma decisão extrema. Qualquer membro está proibido de ter qualquer tipo de contato com a farmácia de Falma. Quem desobedecer será expulso e perderá o direito de exercer a profissão. Enquanto isso, na manhã seguinte, um homem chamado Pierre corre desesperado pelas ruas carregando sua filha, Mary. A garota está em estado crítico. Ele tenta ajuda em uma farmácia comum, mas ninguém atende. O desespero só aumenta. É nesse momento que Falma e Lottie aparecem por acaso. Percebendo a situação, Falma não hesita. Ele se oferece para examinar a menina em sua própria farmácia. Sem ter outra escolha, Pierre aceita. Ao chegarem lá, a entrada principal está lotada de clientes, mas em vez de levá-los por ali, Falma escolhe um caminho alternativo. Pierre estranha. Por um instante, ele acredita estar sendo evitado, discriminado. Mas tudo muda quando Falma entrega máscaras para ambos. Naquele momento, Pierre entende. Falma não estava afastando ele, estava protegendo as outras pessoas de uma possível infecção. Já dentro da farmácia, Falma inicia o exame. Mary apresenta sintomas graves, febre extremamente alta, desidratação e confusão mental. A situação é delicada e ele ainda não consegue identificar a doença de imediato. Então ele faz algo incomum para aquele mundo. Pergunta o peso da menina. Pierre não faz ideia do que responder. Sem perder tempo, Falma pega uma balança e explica que aquela informação é essencial para calcular a quantidade correta do medicamento. Uma dose errada poderia não funcionar, ou até piorar o estado dela. Aquilo surpreende completamente o pai. Nas outras farmácias, o padrão era simples: dar metade da dose de um adulto para crianças. Nada preciso, nada seguro. Depois de analisar cuidadosamente, Falma finalmente chega a um diagnóstico. Mary está com uma gripe severa. Pierre fica em choque. Para ele, aqueles sintomas não pareciam uma doença comum, mas sim algo sobrenatural, como uma possessão. Mas Falma explica com calma. Trata-se de um vírus, algo invisível que invade o corpo e causa a doença. Mesmo sem entender totalmente, Pierre decide confiar. Com isso, Falma inicia o tratamento, escolhendo um método diferente, já que o corpo da menina está fraco demais para reagir apenas com medicamentos convencionais. O tratamento continua ao longo do dia inteiro. Como o corpo de Mary está extremamente debilitado, Falma decide não depender apenas de remédios tradicionais. Em vez disso, ele utiliza um método de inalação, fazendo com que o calor ajude a enfraquecer o vírus e permita que o próprio organismo da garota reaja. Mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, Pierre permanece ao lado da filha o tempo todo, confiando totalmente em Falma. As horas passam e já no final do dia, os resultados começam a aparecer. A febre de Mary diminui, sua respiração se estabiliza e pela primeira vez desde que tudo começou, ela parece em paz. Falma então prepara medicamentos para os próximos 5 dias e explica que a doença pode piorar durante a noite, então é importante continuar observando qualquer sinal estranho. Já do lado de fora, Pierre finalmente pergunta quanto deve pagar. Falma apenas sorri e cobra um valor extremamente baixo, dizendo que tratar crianças é algo simples. Aquilo atinge Pierre profundamente. Ao sair dali, ele percebe algo que muda completamente sua visão. A farmácia de Falma não é apenas melhor, ela é tudo o que um farmacêutico deveria ser. Mais tarde, em casa, sua esposa revela que Mary está dormindo tranquilamente, sem dor alguma. O alívio toma conta. Mas junto com ele, vem um sentimento pesado. Pierre começa a refletir sobre si mesmo. Mesmo sendo farmacêutico, ele não conseguiu salvar a própria filha. Não tinha conhecimento, nem habilidade suficiente. E naquele momento, ele entende o quanto é inferior à Falma. Surge então um desejo. Se ele pudesse aprender, nem que fosse um pouco, talvez também pudesse salvar outras pessoas. Mas existe um problema. Seguir esse caminho significa ir contra a associação. E isso é praticamente um profissional. No dia seguinte, uma nova reunião de emergência acontece.
A situação está piorando, os lucros despencam e a revolta só cresce. Mesmo com toda a influência política, eles não conseguem enfrentar Falma, já que ele possui o apoio da Imperatriz e até da Igreja. Sem saída, começam a procurar culpados. E então, Pierre se levanta. Com coragem, ele fala a verdade, diz que todos ali deveriam visitar a farmácia de Falma pelo menos uma vez, porque só assim entenderiam o motivo de estarem perdendo clientes. Ele explica: lá, não existe diferença entre ricos e pobres. Todos recebem tratamento adequado. Todos têm acesso a medicamentos de verdade. Mas suas palavras não são bem recebidas. O líder da associação explode de raiva. Para ele, tudo aquilo não passa de uma ilusão causada pela novidade. Acusa Falma de destruir o mercado ao abaixar os preços e ameaçar todo o sistema que eles construíram. A discussão se intensifica, até que a decisão é tomada. Pierre é expulso da associação. Não só isso, sua farmácia é destruída. Ele perde tudo, sem poder fazer nada. No meio do desespero, Falma aparece. Sem esconder nada, Pierre conta toda a verdade. Ele desobedeceu à associação ao levar sua filha, e agora está pagando o preço. Sem opções, planeja deixar o país e recomeçar do zero. Mas Falma enxerga a situação de outra forma. Se o problema é a associação, então basta criar uma nova. Com a autorização da Imperatriz, Falma revela que recebeu permissão para fundar sua própria associação de farmacêuticos, focada em produzir e distribuir medicamentos de qualidade. E então, ele estende a mão para Pierre. Um convite para recomeçar ali mesmo. Pierre não consegue conter as lágrimas. Ele aceita. Pouco tempo depois, sua nova farmácia está pronta. Totalmente abastecida, agora fazendo parte da rede de Falma. No dia da abertura, ele ainda está nervoso, inseguro sobre o futuro. Mas então, Mary aparece, segura sua roupa e o encoraja. Aquilo é o suficiente. Pierre ganha forças, respira fundo e abre as portas. Do lado de fora, uma multidão o espera. Todos vieram porque sabem que aquela farmácia agora está ligada à de Falma. Pela primeira vez na vida, Pierre recebe tantos clientes. E, sem perceber, ele começa a chorar. Mas dessa vez, não de desespero, e sim de gratidão. Porque agora, ele finalmente pode fazer aquilo que sempre deveria ter feito: salvar vidas. O episódio começa mergulhando no passado de Bruno. Em um sonho, ele relembra um antigo amigo chamado Camus, um homem que ultrapassou todos os limites ao realizar experimentos cruéis em seres humanos. Mesmo diante do julgamento no templo divino, Camus não demonstrava arrependimento. Pelo contrário, ele desafiava tudo. Para ele, a vida humana era descartável. Se novas pessoas continuavam nascendo, perder algumas em nome da pesquisa não era um problema. Essa visão distorcida ainda assombra Bruno. Ele desperta, claramente abalado. Na manhã seguinte, durante o café da família, Falma percebe que seu pai está estranho, distante, mas Bruno evita entrar em detalhes, carregando tudo em silêncio. Nesse momento, um mordomo entrega uma carta. Ela vem de Pali. Ao ouvir o nome do irmão mais velho, Blanche reage com certo receio, enquanto todos prestam atenção no conteúdo da mensagem. Na carta, Pali informa que vai demorar mais do que o esperado para voltar para casa, por conta dos estudos. Isso preocupa a família. Beatrice demonstra ansiedade, esperando que ele não esteja se esforçando além do limite. Já Blanche, curiosa, nem lembra direito o nome da universidade onde o irmão estuda. É Lotte quem explica. Pali está em Nova Root, a melhor universidade da capital imperial, um lugar reservado apenas para os mais brilhantes. Lotte até comenta que Falma já parece superar o próprio irmão, arrancando um sorriso discreto dele, mas o clima muda rapidamente. Após o café, Bruno chama Falma para uma conversa em particular. E o motivo? É sério. Ele revela que a temporada da Grande Feira da capital está se aproximando, um evento que reúne comerciantes de todos os lugares, deixando a cidade extremamente movimentada. Mas o perigo não está na multidão, e sim em uma doença. Segundo informações de Pali, uma ilha próxima a um país vizinho foi completamente devastada por uma epidemia misteriosa. Todos os habitantes morreram, sem exceção. Falma imediatamente entende a gravidade, e a situação piora. 2 pesquisadores que estudaram a doença também morreram após serem infectados. Os sintomas eram terríveis: necrose nos membros e um avanço extremamente rápido. Agora, existe o risco de que essa doença já tenha saído da ilha. Navios comerciais que passaram por lá podem ter levado o contágio diretamente para o continente, e todos eles precisam passar por Marsella antes de chegar à capital. Ou seja, o perigo está mais próximo do que nunca. Falma começa a suar frio. Para ele, aquilo só pode significar uma coisa: uma doença altamente contagiosa. Mesmo com poucas informações, ele já entende o tamanho da ameaça, e naquele momento, uma nova crise está prestes a começar. A ameaça agora é clara,
e o tempo está contra eles. Determinando agir o mais rápido possível, Falma começa a ligar todas as informações. Mesmo sem ter acesso direto à doença, os relatos já são suficientes para levantar uma hipótese extremamente perigosa. Aquilo pode ser a peste. Uma doença histórica, conhecida por dizimar populações inteiras. Sem perder tempo, Falma pede para que Bruno envie uma carta para Pali, solicitando amostras e o máximo de informações possíveis sobre o surto. Enquanto isso, no Palácio Imperial, uma reunião acontece. Os resultados do trabalho de Falma já são impossíveis de ignorar. Desde a criação de sua farmácia, o número de mortes por doenças caiu drasticamente, trazendo benefícios enormes para todo o Império. A Imperatriz reconhece isso. Ela até considera recompensá-lo formalmente, mas decide adiar. Afinal, Falma ainda é jovem demais para receber um título tão grande. De volta à farmácia, Falma compartilha tudo com Ellen. A preocupação é imediata. Se a doença realmente for contagiosa, a realização da grande feira pode se transformar em um desastre absoluto. Milhares de pessoas reunidas seria o cenário perfeito para uma epidemia se espalhar. E o pior, faltam apenas 2 semanas. Não há mais como impedir a chegada das mercadorias ou cancelar completamente o evento a tempo. É então que uma nova carta chega. De Pele. Ao ler, Falma confirma suas suspeitas. Não há mais dúvidas. É a peste. Uma doença com taxa de mortalidade altíssima, capaz de matar em poucos dias, especialmente quando atinge os pulmões. Mesmo sendo algo que ele só conhecia dos livros, Falma entende perfeitamente o nível da ameaça, mas ao invés de entrar em pânico, ele age. Imediatamente, Falma e Ellen começam a preparar medidas de contenção. 2 de seus aliados são enviados à região de Marsella para ajudar no controle inicial, enquanto eles organizam tudo na capital. Logo depois, Falma explica toda a situação para Bruno. Ele confirma: existe tratamento. Ele já desenvolveu um medicamento capaz de combater a doença, mas antes disso, é necessário conter a propagação. Sem isso, nada adiantaria. Pai e filho então seguem direto para o palácio. Diante da Imperatriz, Falma apresenta um plano completo. Controle rigoroso da entrada de mercadorias, criação de pontos de inspeção nos portões da cidade, isolamento de possíveis infectados. E mais, ele alerta sobre algo que poucos perceberiam. A doença não se espalha apenas por pessoas. Ratos também são vetores, por isso, ele solicita uma ação em larga escala para eliminar esses animais, além da desinfecção de roupas com água fervente. A Imperatriz aceita tudo, sem hesitar. Proteger o povo vem acima de qualquer coisa. Assim, toda a capital entra em estado de alerta. As medidas são implementadas rapidamente e a população começa a ser protegida antes mesmo da doença se espalhar. Na farmácia, Falma chama Pierre. Agora, como aliado, ele recebe uma grande responsabilidade: distribuir os medicamentos. Falma fornece grandes quantidades e Pierre divide tudo em diversas porções, espalhando para várias farmácias da capital. Caso alguém seja infectado, o tratamento estará disponível imediatamente. Com tudo organizado, Falma toma sua decisão final. Ele vai para Marsella, o verdadeiro campo de batalha. Antes de partir, ele confia a capital a Pierre, e enquanto isso, a Imperatriz continua coordenando tudo, garantindo que o plano esteja sendo seguido à risca. Até mesmo Salomão contribui, usando magia para purificar o ar e ajudar a conter o avanço da doença. Por enquanto, tudo está sob controle, mas Falma sabe que isso pode mudar a qualquer momento. Após verificar que a capital está segura, ele parte junto com Ellen rumo a Marsella. Mesmo sendo um gênio da medicina, ele não consegue esconder a preocupação. Essa não é uma doença comum, é algo que já destruiu civilizações inteiras. Pela primeira vez, Falma não tem certeza se conseguirá vencer. Mas então, Ellen fala. Ela o encoraja. Lembra quem ele é e do que ele é capaz. E não é só ela. Do lado de fora, Lotte e Cedric também estão lá, se despedindo, apoiando, acreditando. Essas palavras dão a Falma a força que ele precisava. E assim, ele segue em frente para enfrentar a maior ameaça de todas. Falma e Ellen finalmente chegam a Marsella. Para Ellen, aquele lugar traz memórias, mas dessa vez, o motivo do retorno está longe de ser tranquilo. Uma doença mortal ameaça se espalhar e o porto está cheio de navios prestes a atracar. Falma observa tudo com atenção. Para ele, é quase certo. O vírus já pode estar ali. Sem perder tempo, ele inicia o plano de quarentena. Os 2 discípulos de Ellen já haviam preparado o terreno. Todos os navios são obrigados a parar antes de descarregar qualquer mercadoria, passando por inspeções rigorosas. Eles entregam relatórios completos. Carga, tripulação, condições de saúde. Tudo está sendo feito corretamente. Agora, Falma assume o controle. Ele e Ellen embarcam em um pequeno barco e começam a inspecionar navio por navio. Nem todos gostam disso. Alguns capitães ficam irritados com a demora, já que estão há dias esperando autorização para atracar. Mas, mesmo reclamando, acabam obedecendo.
Durante uma das inspeções, Falma encontra algo preocupante. Alguns tripulantes apresentam sinais leves de hemorragia. Ainda não é algo grave, mas é um alerta. Ele imediatamente entrega uma prescrição ao médico do navio e ordena que o tratamento comece assim que atracarem. A primeira etapa da quarentena avança bem, mas ainda há muitos navios, e o tempo está passando. A tensão começa a aumentar quando dois capitães iniciam uma discussão violenta. Ambos estão cansados de esperar e exigem prioridade para descarregar suas cargas, temendo prejuízos. Ellen se irrita. Ela já está pronta para intervir. Quando, de repente, um disparo de canhão ecoa pelo mar. O silêncio toma conta. Ao longe surge uma frota imponente com a bandeira do Império. É a frota Carmesim. E quem está no comando é Jean. Sem rodeios, ele impõe autoridade, deixa claro que todos devem obedecer às regras do Império, principalmente porque o farmacêutico real está ali, pessoalmente conduzindo a quarentena. Qualquer desobediência não será tolerada. A presença dele muda tudo. Os capitães se calam. A ordem é restaurada. Falma e Ellen sobem ao navio para agradecer. Jean demonstra respeito e até comenta que sente falta da farmácia de Falma, principalmente dos produtos que ajudavam marinheiros como ele, mas o momento de tranquilidade dura pouco. Logo depois, uma notícia urgente chega. Uma vila chamada Esther, próxima dali, está em caos. Pessoas com febre alta, morrendo rapidamente. A origem? Navios que evitaram a quarentena e descarregaram mercadorias ilegalmente. Falma entende na hora. A doença já se espalhou. Sem tempo a perder, ele toma uma decisão imediata. Ele vai até a vila, sozinho. Antes de partir, entrega toda a responsabilidade do porto para Ellen. Ela hesita, preocupada. Afinal, Falma é o único capaz de identificar a doença com precisão. Mas ele confia nela. Com recursos suficientes e organização, acredita que ela conseguirá manter tudo sob controle. Determinando, Falma parte imediatamente. O verdadeiro confronto acaba de começar. Sem perder um segundo, Falma segue direto para a vila de Esther. Durante o trajeto, sua mente trabalha sem parar. Para ele, a causa já está clara. Ratos escondidos nas cargas contrabandeadas provavelmente trouxeram a doença para dentro da vila. Agora, não há mais como impedir o início do surto. O foco precisa ser outro. Conter. Ao chegar, a cena é caótica. Moradores em pânico tentam fugir desesperadamente, querendo abandonar a vila antes que seja tarde demais. Mas Falma sabe que, se eles saírem, a doença vai se espalhar para outras regiões. E isso não pode acontecer. Ele desce na frente deles e bloqueia o caminho. Mas sua aparência incomum e a forma como surgiu do nada causam o efeito oposto. As pessoas entram em desespero. Alguns chegam a acreditar que ele é o responsável pela doença. A tensão sobe. Sem escolha, Falma age. Ele cria uma enorme barreira de gelo ao redor da vila, isolando completamente o local e impedindo qualquer fuga. O choque é imediato. Então ele revela sua identidade, mostrando que é o farmacêutico real. Aos poucos, o medo se transforma em esperança. Falma declara que veio para salvar vidas. Não promete milagres, mas garante que fará tudo o que estiver ao seu alcance. E isso é o suficiente. Os moradores cedem. Com a situação minimamente controlada, Falma se reúne com os responsáveis da vila e inicia um plano estratégico. Ele divide Esther em 3 áreas. A zona mais crítica, com infectados graves. A zona de risco, com possíveis contaminados, e a zona segura, onde ainda não há casos. A prioridade é clara: isolar os casos graves e começar o tratamento imediatamente, evitando que o restante da população seja contaminado. Enquanto isso, no mar, a situação também se agrava. Jean e sua frota identificam um navio suspeito. Ao observarem de longe, percebem algo assustador. Todos a bordo estão mortos, sem exceção. O navio carrega a marca de pedido de ajuda médica. Não há dúvidas. A doença já tomou conta. Sem a presença de um especialista como Falma, subir naquele navio seria ir de Vasco. Jean entende o que precisa ser feito. Com pesar, ele ordena que o navio seja destruído. Canhões são preparados. E, em um instante, a embarcação é enviada ao fundo do mar. Uma decisão dura, mas necessária para impedir que a doença alcance o continente. De volta à vila, Falma avança em seu plano. Os medicamentos começam a ser distribuídos para aqueles que ainda não apresentam sintomas, tentando impedir o avanço da infecção. Mas agora, chegou a parte mais perigosa, a área dos infectados graves. Falma decide ir sozinho. Ele ordena que toda a equipe médica permaneça para trás. O risco é alto demais. Mesmo para ele, o medo existe, mas ainda assim, ele segue em frente. Ao entrar na zona contaminada, o ar é pesado, carregado. A verdadeira batalha começa ali. E dessa vez, não há margem para erro.
Em Marsella, a situação começa a sair do controle. Mesmo com todo o esforço na quarentena, já é possível sentir a falta de pessoas suficientes para lidar com a crise. O volume de trabalho só aumenta e os responsáveis simplesmente não dão conta. Diante disso, uma professora experiente decide se oferecer para ajudar, mas a resposta que recebe é fria. O farmacêutico-chefe mal olha para ela antes de ir embora, deixando claro que, por ser idosa, acredita que ela não teria utilidade naquele momento. A atitude gera indignação, principalmente em quem a acompanha. Afinal, mesmo com a idade, ela ainda é uma especialista respeitada, com conhecimento profundo sobre fungos e micro-organismos. Mas, para ele, isso não faz diferença. Enquanto isso, Falma já chegou ao local onde os casos mais graves estão sendo mantidos. Assim que abre a porta, ele se depara com um cenário pesado. Pacientes espalhados pelo chão, sofrendo, gemendo, todos em estado crítico. Ao redor, membros do templo tentam ajudar como podem. A presença de Falma causa estranhamento. Um garoto entrando em uma área proibida não parece certo, e um dos presentes tenta impedir sua entrada. Mas outro homem o reconhece. Ele já havia visto Falma antes, ao lado de figuras importantes da igreja, e rapidamente explica quem ele é. Com isso, o caminho é liberado. Falma não perde tempo. Mesmo sabendo que alguns casos podem já estar além de qualquer salvação, ele decide fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Primeiro, organiza o básico. A distribuição de medicamentos fica sob responsabilidade dos membros do templo. Enquanto isso, ele assume sozinho a parte mais complexa, examinar cada paciente. Ao ativar seu olho especial, a realidade se revela. Entre todos ali, apenas uma pequena parte realmente está infectada com a doença mortal. O restante sofre de outras enfermidades. Isso muda completamente a estratégia. Falma começa a separar os casos. Os que ainda podem ser salvos recebem prioridade imediata. Ele identifica rapidamente quem não está infectado, como um homem com sintomas de gripe, e já fornece o remédio adequado, liberando-o, mas com a orientação de permanecer isolado por segurança. Em seguida, volta sua atenção para os infectados de verdade. Com o poder ampliado de sua magia divina, o tratamento se torna mais eficiente, aliviando a dor dos pacientes e estabilizando seus estados. Mas o problema é evidente. São pessoas demais. Mesmo com toda a sua habilidade, Falma sozinho não consegue dar conta. Nesse momento, ele entende algo fundamental. Essa batalha não pode ser vencida sozinho. Ele precisa da ajuda de todos. Enquanto isso, do lado de fora, o trabalho continua sem parar. Ellen segue firme na quarentena, lidando com inspeções e controle de mercadorias até tarde da noite. Sem as habilidades especiais de Falma, ela precisa ser ainda mais cautelosa. A pressão começa a pesar. Por um instante, ela se sente insuficiente. Acredita que, se tivesse aprendido mais com Falma, poderia ajudar melhor agora. Mas um de seus discípulos a interrompe. Ele lembra que, mesmo sem as mesmas habilidades, Ellen também é essencial. Se Falma é rápido no diagnóstico, ela compensa com eficiência em outras áreas, especialmente na inspeção e organização. E mais do que isso, estar ali, protegendo pessoas, já é algo grandioso. Enquanto isso, em outro ponto, a professora finalmente é chamada. Dessa vez, para encontrar Bruno. Sem saber o motivo, ela se prepara para o pior, acreditando que seu trabalho pode estar chegando ao fim. Mas a realidade é completamente diferente. Bruno não a chamou para encerrar nada. Ele precisa dela e entrega em suas mãos um material extremamente importante, que pode ser a chave para salvar o país inteiro. Ao receber o material entregue por Bruno, a professora ajusta os óculos e começa a analisar com atenção. O que está diante dela não é algo comum. A ilustração descreve, com um nível absurdo de detalhe, um tipo específico de micro-organismo, algo que até então quase ninguém conseguiria identificar com tanta precisão. Ela sua frio. Aquilo não deveria ser possível. Confusa, ela questiona imediatamente quem foi capaz de produzir um estudo tão avançado como aquele. Mas, conforme observa melhor, a surpresa aumenta ainda mais. A estrutura descrita naquele documento é extremamente semelhante a um micro-organismo que ela mesma havia estudado anos atrás. Sem perder tempo, ela vai buscar suas próprias amostras. Ao compará-las com o material entregue por Bruno, a confirmação vem. É exatamente o que eles precisam. Agora não há mais dúvidas. Ela reúne toda a sua equipe e inicia imediatamente o desenvolvimento de um medicamento capaz de combater aquela doença mortal. Enquanto isso, Falma continua sua batalha na linha de frente. Já é noite quando ele finalmente termina de tratar os pacientes mais graves. Exausto, ele sai do local junto dos membros do templo. Do lado de fora, várias pessoas aguardavam. Farmacêuticos e líderes locais observam em silêncio e logo demonstram gratidão. Graças às ações de Falma, muitas vidas foram salvas, mas ele sabe que isso ainda não significa vitória. Tudo agora depende da cooperação de todos. Antes de partir, ele reforça instruções essenciais. A barreira de gelo criada por ele não serve apenas para conter pessoas, ela também impede que a doença se espalhe para fora da vila. Por isso, todos devem evitar sair ao máximo.
Além disso, ele alerta sobre algo ainda mais importante. É necessário eliminar ratos e pulgas. Sem controlar esses vetores, o surto nunca será contido. Com tudo explicado, Falma parte imediatamente. Subindo em seu cajado, ele voa em direção a outra preocupação urgente: as cargas ilegais que haviam deixado a vila antes da quarentena. No caminho, uma coluna de fumaça chama sua atenção. Ao se aproximar, ele encontra os membros do templo. Eles cumpriram a missão. As mercadorias contrabandeadas já estavam sendo queimadas e os responsáveis haviam sido capturados. Falma desce para verificar a situação. Os prisioneiros apresentam sinais claros de febre alta. Mesmo relutantes no início, eles acabam cedendo quando Falma deixa claro que todos estão infectados e que só receberão tratamento se colaborarem. Sem saída, eles contam tudo. Entre os itens transportados, havia frutas e uma caixa com animais vindos de uma ilha chamada Pan. Ao ouvir isso, Falma entende imediatamente o perigo. Essa ilha já havia sido completamente devastada pela doença. Aquilo não foi acidente, foi planejado. Ele continua pressionando e descobre algo ainda mais estranho. Durante o transporte, o grupo estava sendo escoltado por cavaleiros sagrados. Isso não faz sentido. Cavaleiros desse nível não protegeriam contrabandistas comuns. A única explicação é que alguém está tentando espalhar a doença até a capital imperial. Mesmo assim, Falma não hesita. Ele entrega o medicamento aos contrabandistas. Punir ou não, não é decisão dele. Seu dever é salvar vidas. Enquanto isso, na capital, Bruno já está diante da Imperatriz, relatando tudo o que foi descoberto. Cargas suspeitas estão a caminho da cidade e devem chegar muito em breve. A resposta é imediata. A Imperatriz ordena reforço total na inspeção do portão que liga a região de Ester. No dia seguinte, a tensão aumenta. Lottie ajuda distribuindo máscaras entre os comerciantes, enquanto a fiscalização segue ativa. Mas tudo muda em um instante. Ao analisar uma amostra, Pierre entra em choque. É a doença. Sem dúvidas. Ele tenta alertar todos, mas antes que consiga, uma explosão atinge o portão. O ataque começa. Cavaleiros sagrados invadem com força total, usando magia divina para romper as defesas. Os guardas não conseguem conter. O caos se instala. O local de quarentena está próximo. E os medicamentos preparados por Falma também. Se forem destruídos, a situação pode se tornar irreversível. Mesmo diante do perigo, Pierre corre para tentar salvar os remédios. Mas então ele vê algo pior. Um dos cavaleiros empurra uma caixa para dentro da cidade e a abre. De dentro, vários esquilos brancos são liberados. Com magia de vento, eles são espalhados por toda a capital. Pierre entra em desespero. Ele lembra exatamente do aviso de Falma. A doença se espalha através de roedores, e aqueles animais são o início de um desastre. Sem perder tempo, ele ordena que o alarme seja tocado. O som ecoa por toda a capital. Restaurantes, armazéns, todos recebem o aviso. Impedir a entrada daqueles animais se torna prioridade absoluta. Do palácio, a Imperatriz observa tudo e, sem alternativa, se prepara para enfrentar o pior cenário possível. No Palácio Imperial, a situação é tratada como prioridade máxima. Uma reunião de emergência é convocada para lidar com o ataque e com a ameaça da doença que já começa a se espalhar pela capital. Durante a discussão, chega a notícia de que cavaleiros sagrados do reino de Nidel estão atacando diretamente os portões. À primeira vista, não parece algo tão preocupante. A Imperatriz acredita que um grupo tão pequeno não representa grande ameaça e ordena que sejam eliminados rapidamente. Mas Bruno não concorda. Ele chama a atenção para um detalhe crucial. Aqueles cavaleiros vieram exatamente do reino, ligado à origem da doença. Para ele, isso não é coincidência. Pelo contrário, é parte de um plano. A situação começa a fazer mais sentido e, ao mesmo tempo, se torna ainda mais preocupante. Nidel é um reino aliado. Não haveria motivo para um ataque direto, muito menos com um grupo tão pequeno. Bruno então apresenta sua suspeita. Por trás disso tudo, existe alguém com conhecimento profundo sobre a doença, alguém capaz de planejar a disseminação com precisão, e ele acredita saber quem é. Anos atrás, um farmacêutico extremamente talentoso foi banido após realizar experimentos proibidos em humanos. Sua magia divina foi selada e ele desapareceu. Agora tudo indica que ele voltou. E pior, pode estar por trás de toda essa catástrofe. A Imperatriz entende a gravidade imediatamente. Se essa pessoa realmente está envolvida, então o objetivo não é apenas causar caos. É espalhar a morte em larga escala. Enquanto isso, no portão da cidade, o confronto já começou. Os cavaleiros sagrados avançam com força total. Usando magia divina muito acima,
do que os guardas conseguem suportar. A defesa começa a ceder, mas, no momento crítico, uma nova presença surge. Salomão aparece. A diferença de poder é absurda. Sem esforço, ele domina completamente os invasores, retirando deles a capacidade de usar magia divina e encerrando o combate quase instantaneamente. Enquanto isso, mais distante dali, Lot observa as explosões com medo. Ela percebe que tudo está acontecendo perto demais da farmácia. Desesperada, tenta correr para ajudar, mas é impedida por Cedric, que prioriza a segurança dela. Nesse momento, um clarão corta o céu. Falma retorna. Voando com seu cajado, ele para em um ponto alto da cidade e analisa a situação. Ao ativar seu olho especial, ele enxerga algo alarmante. A doença já começou a se espalhar. Vários focos aparecem por toda a capital. E então, ele percebe outro detalhe ainda mais preocupante. Os animais liberados não são comuns. São esquilos voadores, muito mais difíceis de conter e capazes de espalhar a doença com muito mais rapidez. Sem perder tempo, Falma desce para falar com Bruno. Agora, a prioridade mudou completamente. Marcélia já está sob controle com Ellen, mas a capital está prestes a entrar em colapso. A batalha contra a epidemia atingiu seu ponto mais crítico. Mesmo com os cavaleiros já derrotados, a situação continua longe de estar resolvida. Ao serem interrogados, fica claro que eles nem sequer entendiam o que estavam fazendo, apenas seguiam ordens. Ordens de alguém muito mais perigoso. Um nome começa a ganhar forma. Camus? A confirmação vem logo depois. Bruno descreve sua aparência, e os cavaleiros reconhecem imediatamente. Não há mais dúvidas. O responsável por tudo aquilo está na capital. Sem hesitar, Bruno ordena que os corpos sejam cremados, evitando qualquer risco adicional de contaminação. Por um breve momento, o alarme para. Parece que a situação foi contida, mas é apenas uma ilusão. Lot, acreditando que tudo terminou, corre de volta para a farmácia junto de Cedric. Ao mesmo tempo, Falma também se prepara para retornar, com a intenção de produzir mais medicamentos o mais rápido possível. Mas algo chama sua atenção. Uma presença estranha, uma sombra. Ela se move silenciosamente pelos telhados da cidade. Bruno percebe no mesmo instante e reage. O alarme deve continuar. A ameaça ainda está ali. E se a suspeita estiver correta, Camus veio pessoalmente ver o resultado do próprio plano. Enquanto isso, Lot chega à farmácia. A porta está aberta. Ela acredita que Falma já voltou e entra sem pensar. Mas Cedric sente que algo está errado. O ambiente está silencioso demais. Tenso. Lot sobe até o laboratório procurando por Falma. Mas ele não está lá. De repente, um som. A porta se abre. Cedric entra logo atrás dela, repreendendo sua atitude impulsiva. Mas no instante seguinte, ele cai. Foi atacado pelas costas. Camus aparece. Sem pressa. Sem emoção, ele avança lentamente na direção de Lot. Nesse momento, Falma chega. Sem sequer entrar completamente, ele ativa seu olho especial e enxerga através das paredes uma presença dentro do laboratório. Ele não hesita. Corre junto com Bruno até o local. Quando entram, a cena é clara. Cedric e Lot estão caídos, e Camus está ali, calmo, observando o laboratório como se fosse apenas mais um experimento. Bruno toma a frente. Ele ordena que Falma cuide dos dois feridos e fica para enfrentar o inimigo. Mas o confronto não é equilibrado. Camus não é mais humano. Sua existência é distorcida. Algo entre vida e morte. Os ataques de Bruno não surtem efeito. Enquanto isso, Falma se concentra. Ele ativa seu olho e analisa rapidamente a situação. Veneno. Não apenas um. 2 tipos diferentes. Sem perder tempo, ele usa todo o seu conhecimento para neutralizar as toxinas. Consegue, mas a batalha continua. Bruno é lançado contra a parede. Camus avança. Agora, ele encara Falma diretamente. E mesmo naquele momento, ainda tenta impor sua visão distorcida. Para ele, doenças não são inimigas. São parte da evolução. Algo que deve ser aceito. Falma não aceita. Para ele, o papel de um farmacêutico é salvar vidas. Nada mais. Sem hesitar, ele parte para o ataque. O golpe acerta em cheio. Camus é lançado para fora, atravessando a estrutura da farmácia e caindo no jardim. Falma não para. Ele segura firme seu cajado divino e libera seu poder. Uma luz intensa cobre toda a área. É uma força que vai além do combate. Um poder voltado para erradicar doenças. A própria manifestação da autoridade divina sobre a medicina. A luz se espalha pela capital. E naquele instante, a epidemia começa a desaparecer. Quando tudo se acalma, Camus já não está mais ali. Seu corpo se desfaz. Desaparece. A ameaça chega ao fim. Logo depois, Lot corre até Falma e o abraça. O pior passou, mas o trabalho ainda continua. Nos dias seguintes, todos se unem. Ellen mantém o controle rigoroso em Marcélia. Na capital, Falma continua produzindo medicamentos sem parar.
A distribuição se espalha por toda a cidade. Mesmo que nem todos possam ser salvos, o medo começa a desaparecer. A doença deixa de ser uma sentença inevitável. Paralelamente, a pesquisa avança. Novos conhecimentos permitem a criação de medicamentos ainda mais eficazes. Com o tempo, o resultado aparece. Após meses de esforço coletivo, a Imperatriz finalmente declara o fim da epidemia. A cidade volta à vida. E, com isso, a farmácia de Falma reabre suas portas. No início existe uma incerteza. Será que as pessoas ainda lembram? Mas essa dúvida desaparece rapidamente. Antes mesmo da abertura completa, uma fila já se forma do lado de fora. Clientes aguardam. Confiantes, a farmácia volta a funcionar, mais forte do que nunca. Espero que tenham gostado da primeira temporada de Parallel World Pharmacy. Não é um anime apenas de farmácia, não. É um anime bem aprofundado e com ótimas batalhas. Então, deixa seu likezinho para ajudar o Titio Asa aqui. Não se esqueça de se inscrever e valeu, fui!